Vamos agora então avançar para a lição da quarta-feira, onde vamos ver mais duas testemunhas aqui, dois testemunhos de duas testemunhas, que são Filipe e Natanael. Muito interessante este registro aqui que João faz a respeito de Filipe. E é-nos dito que Filipe era de Betsaida, da mesma cidade de André e de Pedro, verso 44. E quando Jesus, então, sai lá das cercanias do Jordão e vai para Galiléia, ele encontra Filipe. E eu, embora o texto não fale isso, eu fico pensando, de alguma forma, será que Pedro, André, Tiago e João, eles já teriam, de alguma forma, compartilhado com Filipe alguma coisa sobre Jesus? E quando Filipe encontra Natanael, ele fala do seu achado de ter sido encontrado por Jesus, que era o Messias. Veja, não foi Filipe que encontrou Jesus, mas foi Jesus que encontrou a Filipe. Isso é lindo. Isso está no verso 43. Deus sempre toma a iniciativa. Às vezes nós achamos que descobrimos que fomos, mas antes de acharmos que descobrimos, que encontramos, o Espírito Santo já estava trabalhando no nosso coração, porque é Ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. Assim, Jesus encontra Filipe e ele encontra Natanael. E quando Natanael pergunta de onde ele era, o Messias que encontra, é de Nazaré. Ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja esse testemunho de Natanael, cheio de preconceito acerca do Messias. Então, quando Jesus viu aqui, a partir do verso 47, aproximar-se, ele faz uma declaração. Eis aqui um israelita em quem não há dolo, um israelita fiel, um israelita devoto. E ele disse, mas de onde será que esse homem me conhece? De onde ele me conhece? Então Jesus disse, antes de Filipe te chamar, está aqui no verso 48, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, e Ellen White nos diz que Natanael estava ali orando, buscando luz e compreensão dos tempos que estavam vivendo. E quando Jesus faz essa declaração de que havia visto Natanael debaixo da figueira orando, ele então ele se derrama, ele se debruça, ele reconhece. E Jesus disse, olha Natanael, não é só porque eu te falei isso que você está crendo, outras coisas mais vão acontecer. E agora, interessante que o verso 51, que vai terminar esta sessão, termina da seguinte maneira, em verdade vos digo, diz Jesus. Esta é a primeira vez que ocorre no Evangelho de João essa expressão em verdade. E, de fato, em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, João é o único que usa esta expressão, em verdade. Outros evangelistas usam, mas usando apenas uma vez, em verdade. João faz isso 35 vezes no seu evangelho. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo. Essa era uma referência ao ministério intercessório de Cristo, da visão lá dada a Jacó. E aqui ele termina fazendo uma referência ao Filho do Homem, a forma como Jesus gostava de se apresentar, e é também a primeira vez no texto do Evangelho de João em que Jesus se refere a si próprio como Filho do Homem. Um contraste aqui interessante. Jesus, ele menciona e diz palavras bonitas sobre Natanael, um israelita fiel, um israelita zeloso, mesmo quando Natanael expressou preconceito contra Jesus. Olha que contraste. Sabe, queridos amigos e irmãos, o amor de Deus, a sua graça e misericórdia são incondicionais. O amor, a graça e a misericórdia de Deus, eles não se ajustam de acordo com a minha reação, a minha percepção. Deus é inabalável, Deus não muda, Ele sempre é bondade, justiça, misericórdia, amor. Mas quando Natanael então se põe em contato com Cristo, o seu preconceito derrete. É a minha pergunta que faço a cada um de nós e a mim também.
Quando nós estamos na presença de Jesus, será que as coisas ruins da nossa imaginação, da nossa mente, do nosso coração também derretem, também se vão? Estamos permitindo que Cristo faça uma limpeza nos nossos sentimentos, às vezes preconceitos, pode não ser contra Jesus, mas pode ser contra uma etnia, pode ser contra um grupo de pessoas, podem ser de qualquer outra natureza. Permitamos que Jesus limpe o nosso coração, limpe a nossa mente de qualquer preconceito e que possamos, como Natanael, reconhecer o poder do Messias. Uma confissão tão linda, depois tão cheia de entusiasmo, que fez Natanael, é um exemplo, uma motivação para que você e eu também possamos não somente crer, mas expressar a nossa convicção em Jesus. Com isso, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.